Os pais da terra não são os criadores e sim os zeladores. E meus filhos? Inquiriu mentalmente comovida, entre prantos. Ah! Compreendo, murmurou meu guia invisível, as tuas hesitações e escrúpulos. Louvo a afetividade do teu coração amoroso e sensibilíssimo, porém, faz-se mistério que tudo encare sensatamente, aceitando com resignação os ditames da vontade divina. Aqueles a quem emprestaste o potencial das tuas energias orgânicas e que representavam, como teus filhos, o grande tesouro de amor do teu coração, são, como somos, as criaturas do Pai de infinita misericórdia. Os pais da terra não são criadores e sim zeladores das almas, que Deus lhes confia no sagrado instituto da família. Os seus deveres são austeríssimos, enquanto é do alvedre superior a sua permanência na fase do globo, mas, aquém das fronteiras da carne, é preciso que considerem os filhos como irmãos bem-amados. É necessário, também, que se alheiem às suas lutas e dores, porque o trabalho e o sofrimento são leis imperantes no planeta, em prol do seu próprio resgate e redenção psíquica. Nem todos sabem cumprir as obrigações paternais e eu te felicito pelo constante desejo em bem cumpri-las. Se bem souberes proceder dentro da nossa grande família das almas, ser-te-á permitido velar pela rua pequena família humana, no minúsculo recanto da terra em que viveste. Vence, pois, o teu mal-estar interior como tens triunfado das mais rudes provas morais. Perturbadoras perguntas. Escutei enlevada aquela voz dulcíssima, que me embalava com as suas tonalidades naviosas e enxuguei as lágrimas, sentindo-me mais disposta a afrontar a minha nova situação. Ao meu lado inúmeras almas se conservavam silenciosas, abatidas, e outras retiravam-se em companhia de espíritos fraternos. Acudiram-me, então, ao cérebro, esvaído pelo acúmulo de emoções, as mais perturbadoras perguntas. Eu estaria ali sozinha, em relação aos seres amigos que me haviam precedido no além. Não poderia reconhecer uma das antigas afeições da terra? Antes do meu regresso às paragens siderais, não havia voltado a elas quem fora minha idolatrada mãe? Minha mãe, a grande consolação. Entregue a essas amargas inquirições, vi-me pequenina e senil a sensação das lágrimas maternas orvalhando as minhas faces. Recordava-me dos menores detalhes do lar, quando experimentei sobre os ombros o contato de veludosas mãos. Ergui repentinamente o meu olhar e, oh, maravilha! Vi minha mãe a contemplar-me com a melhor das expressões de ternura e amor. Como me senti recompensada, nesse momento inesquecível, de todos os infortúnios que houvera sofrido. Uma inexprimível sensação de júbilo dominou minha alma ao recordar os amargores da terra longínqua, pois, nesse instante, toda a minha existência estava concentrada naquela afeição, reencontrada para a aventura imortal. Eram os meus temores, as minhas esperanças, os meus afetos, a minha longa saudade, enfim tudo ali estava nos meus prantos de imensa alegria. E aquele ente querido, que na terra para mim fora o anjo do amor maternal, também se sentia sob o ímpeto de grande emoção. Compreendi que os nossos espíritos já muito se haviam unido na milagrosa teia das vidas sucessivas, e caí-lhe nos braços amorosos, misturando os soluços de nossos sentimentos. Minha mãe, consegui dizer, poderá haver maior felicidade do que esta? Percebi, a seguir, que era envolvida na onda simpática do seu caricioso olhar, ao mesmo tempo que lhe ouvi a voz repassada de infinita doçura. Maria, estás fatigada pelas emoções consecutivas. Vem descansar um pouco ao meu lado, aqui, filha, junto ao meu coração. Ah, minhas pálpebras, então, cerraram-me para o sono brando e tranquilo e adormeci como um pássaro minúsculo que repousasse sob a proteção carinhosa de grandes asas. Na vida da alma livre, num ambiente de paz e serenidade, transcorreram os meus primeiros dias no além-túmulo. Não obstante a minha tranquilidade, impressionavam-me, ainda, as sensações corporais, em razão das profundas raízes de sentimentos que me ligavam ao orbe terráqueo. Bastaria que me colocasse em contato com as recordações da vida que deixara, para que revivessem, em meu mundo interior, incidentes que presumia inumados para sempre no ouvido, junto às mais acerbas lembranças. Avivaram-se, então, as próprias dores físicas que eu experimentara nos meus últimos tempos na Terra, e sentia-me alquebrada pela dor e pelos desgostos. Na vida do além o pensamento é quase tudo. São essas manifestações de vontade fraca e indecisa que mais torturaram os trespassados no início de sua existência extraterrestre. Na vida livre, o pensamento é quase tudo. Não há nela formas determinadas como no mundo da matéria, e tudo se subordina aos ditames de uma vontade potente. Dificuldade à concentração mental. Meus parcos conhecimentos a respeito do espírito e de suas possibilidades dificultavam-me a concentração do poder mental num objetivo definido, o que auxilia sobremaneira os seres recém-libertos da carne a compreenderem a vida que os rodeia. A iniciação do além. Francelina, o espírito boníssimo que me servira de mãe, obtivera permissão para acompanhar-me na iniciação da existência espiritual, e foi guiada por sua meiguice que ingressei nas regiões misteriosas que a morte nos descerra em outros planos. O ninho acolhedor das almas errantes.
Para que possas ter ideia do local em que me encontrava, direi que era igual ao dos majestosos edifícios daí, divididos em confortáveis apartamentos. Era, como se pode dizer, uma grande casa de socorros espirituais, um ninho acolhedor de almas errantes e enfraquecidas. Havia ali solicitude, zelo e amor fraternais. Muita coisa existe que não se parece com os objetos da Terra, porém, lá vive algo que pode servir de formas intermediárias entre um e outro plano. A elevação para a verdade e para a perfeição. Num espaçoso recinto, cujo teto era a abóbada estrelejada do infinito, nos reuníamos para orar. Era aí que, em sagrado recolhimento, ouvíamos, extasiados, as mais sublimes lições dos mestres, os elevados espíritos que nos visitavam e que, como guias consoladores, orientavam o nosso pensamento para concepções grandiosas do universo, confortando-nos em nossa fraqueza e ensinando-nos a vida excelsa da verdade. Muitas vezes, nos instantes em que nos entregávamos às mais fervorosas orações, víamos descer, das vastidões etéreas que nos cobriam a cabeça, uma profusão de pétalas de flores, que desapareciam quando aspirávamos os seus perfumes balsâmicos. Explicou-me certo espírito evoluído que esses eflúvios aromáticos eram as manifestações do benefício da prece, que elevávamos aos paramos da perfeição e que, a eles remontando, voltava aos nossos corações saturados do amor das almas benditas que, por seu saber e suas virtudes, se tornavam colaboradoras diretas da onipotência divina. O símbolo radiador da alma divina. Em outras ocasiões, afigurava-se ouvir músicas estranhas e de ritmos desconhecidos, que nos embalavam na sua harmoniosa carícia. Às vezes, parecia-me deslocada na sua vibração, acompanhado-a no seu interminável caminho, vendo então, no céu, um coração dourado e resplandecente de luz, cujas pulsações enchiam de melodias todo o universo, como um símbolo radioso e sábia. Hosanas. Salmos. Hosanas. Hinos de felicidade intraduzível, escutávamos, comovidos, transportados de esperança e de inenarráveis alegrias. Muitos dos sábios mentores que nos acompanhavam, aproveitavam-se desses ensejos para materializarem os seus nobilíssimos pensamentos, transmitindo-nos mensagens que por instantes ficavam maravilhosamente grafadas na eterizada tela do infinito e eram generosos apelos ou profundas exortações, que calavam no mais íntimo dos nossos espíritos. A maravilhosa aprendizagem. Foi-me dito, depois, que tais ocasiões propiciavam esses fenômenos singularmente belos, porquanto se aproveitava a vibração síntese de todos os nossos pensamentos reunidos em prece, como grande coeficiente de força plasmadora. Espetáculos indescritíveis, contemplados na vida errática, e as mais proveitosas lições ali eram colhidas. Desse meio é que muitas almas regressam ao mundo terreno, ricas de conhecimentos, para acender os archotes guiadores da humanidade. Nesse lugar, a educação intelectual e o aprimoramento das possibilidades sensíveis são o principal escopo de todas as atividades da criatura. Assim como tendes os vossos livros, que representam o repositório de vossa cultura, há também uma substância, que retém os grandes pensamentos das almas nobres. Nenhuma lição fica, pois perdida, e todos os espíritos procuram assimilar a essência desses profundos ensinamentos. A ilusória nutrição dos espíritos. Esse ambiente constitui uma grande esfera fluídica, onde todas as nossas impressões tomam um corpo de realidade. Lá existe, ainda, a nutrição. Contudo, o espírito geralmente absorve os elementos, que regeneram sua vitalidade, no próprio oxigênio que respira, em inimagináveis condições de pureza e nas mais delicadas composições químicas da atmosfera. Alguns seres, aí aportando, necessitam, por força dos arraigados hábitos, de alimentos análogos aos da terra, o que obtêm por algum tempo, mas apenas na aparência de realidade, ilusão esta que é consentânea com as superficialidades do corpo somático, até que se acostumem com as novas modalidades de sua existência. Assembleia das almas livres das futilidades terrenas. Altamente instrutivas são as conversações e assembleias dos espíritos. Personalidades eminentes aí se encontram elaborando projetos grandiosos para suas atividades por vindouras. Não há lacunas para as futilidades de que a vida terrena está farta. Tudo ali é súmula de aspirações edificantes, o que é, aliás, natural, porque estando indene da fadiga que lhe advém da luta pelo pão diário, pode a alma entregar-se às mais santificadas expansões. A preparação às lutas futuras. Influxos abençoados, inspirações salvadoras daí promanam para a humanidade, mensagens enviadas pelas almas que, sob qualquer bandeira, viveram como condutores diretos ou indiretos das coletividades. A vida, pois aí decorre como se fosse numa abençoada estação de repouso, onde se descansa de muitas lides e se aprendem as mais proveitosas lições para o progresso nas lutas futuras. O lar terreno imprevisto do além. O tempo aqui não se conta pelos cronômetros terrenos, e o fenômeno do dia e da noite é diversificado, verificando-se em lugar da treva noturna leve diminuição de intensidades da luz solar, a qual se torna esbatida, como num dos vossos lindos crepúsculos, repletos de colorações e nuances admiráveis, como se a luz interpenetrasse todas as coisas. A vegetação é extremamente interessante e bizarra, em comparação com a da Terra.
Imaginai um craveiro florescendo com suas raízes entrelaçadas na própria atmosfera do mundo, para fazerdes uma ideia do que estou descrevendo. Poucas flores são mais ou menos semelhantes às dos vossos jardins, e a maioria delas vos pareceriam extravagantes à primeira contemplação. Caracterizam-se, porém, por sua indescritível e vulgar delicadeza.